Pessoal, vamos falar agora do Cruzeiro, hein? O atacante Marcelo Moreno está projetando uma temporada melhor do que a passada, né? Tem que ser, o Cruzeiro tem que sair da Série B. Vamos conferir. Sempre é importante fazer uma pré-temporada com o elenco. Eu tô com meus companheiros desde o início, né, dessa temporada e eu tô trabalhando firme, fazendo o melhor possível para ajudar o Cruzeiro, para ajudar o grupo. E eu tenho certeza que as coisas vão ser muito diferentes do ano passado. Já dá para se ver as coisas evoluindo dentro do clube, dentro do time. E eu pretendo estar no meu melhor momento fisicamente. Estou trabalhando para isso. Tomara que a gente consiga estar mostrando aquele futebol bom que eu sempre tive aqui no Cruzeiro. Mas 5 anos de China também pesaram bastante. Um futebol como o Brasil é muito dinâmico, tem jogo a cada 3 dias, então você tem que se adaptar a esse calendário. Já estou fazendo isso, já estou me adaptando ao futebol brasileiro o mais rápido possível para poder ajudar cada vez mais os meus companheiros dentro de campo. E aí, CJ? Você que já falou muitas vezes sobre isso, né? Ao que tudo indica, essa temporada tem tudo para ser melhor do que a anterior, por conta de todos os problemas, a turbulência, jogador que não sabia se ficava, se saía, troca de treinadores, enfim, tudo aquilo que aconteceu. O Cruzeiro precisa de uma temporada melhor, não pode ficar mais um ano na Série B. Então, aí você já respondeu, né? Não é que a temporada vai ser melhor, é que precisa. É necessário que seja melhor. Agora, se vai ser, muitos fatores externos, além de outros que somente o futebol tem, acabam influenciando. Nessa entrevista coletiva aí, o Marcelo Moreno disse sobre preparação, sobre pré-temporada que ele não teve. E aí a gente sabe, um jogador, e ele já não é jovem mais, um jogador começando a carreira, com recuperação física rápida, a gente sabe do tempo que cada atleta precisa, mas ele disse sobre a importância de ter uma pré-temporada e acredita que com isso vai apresentar números e jogos melhores. Porque todo mundo sabe, inclusive o próprio Marcelo Moreno, que a temporada foi muito ruim. Hoje pela manhã, quem esteve lá no 98 com a gente foi o Adriano, volante. E aí, então, o Adriano muito jovem, né? 21 anos, e a pergunta que eu fiz para ele, falei, se você fosse diagnosticar, fosse falar qual o problema que o Cruzeiro teve por não ter o acesso e fazer uma Série B medíocre, você colocaria o quê? Aí, obviamente, me chamou a atenção, nós não tivemos espírito de Série B, nós não entendíamos o que era disputar uma Série B, e agora parece, André, que presidente, diretoria, torcida e, claro, os jogadores estão entendendo mais o momento. Aquele momento era um momento pós-tsunami, né? Vinha de uma destruição enorme, não só da queda, como da instituição. Era um conselho gestor, aí depois passou para o mandato tampão. Agora o Sérgio Santos Rodrigues tem um triênio mais seguro, não tranquilo, mas mais seguro para ele poder trabalhar, um horizonte para ele poder seguir. E treinadores, diretores. A ideia é manter Mazuco, manter Felipe Conceição, acreditar no trabalho? Sim. E é claro, os resultados vindo, dão tranquilidade, ter tempo. Só que, outra pergunta que nós fizemos para o Adriano foi, e eu achei que ele ia pipocar, e ele não pipocou. Achei muito legal a resposta dele. Adriano, atrapalha muito ou dá para poder, pelo menos, esquecer um pouco essas questões de salários atrasados? Ele virou e falou assim, atrapalha muito. Atrapalha dentro do vestiário, atrapalha dentro do clube e atrapalha dentro de casa. Aí dá pra gente passar e entender, e o torcedor entender, que cada atleta absorve de um jeito e isso faz com que o time não seja tão coeso e homogêneo, né? Eu até vi, o Vinícius Grissi, acho que foi o Samuel Venâncio da Itatiaia falando, que o dinheiro da Copa do Brasil vai pagar o 13º, mas que ainda tem débitos do ano passado pendentes, né? O Cruzeiro tem muitas folhas pendentes. O Cruzeiro, no salário de outubro do ano passado, que venceu em novembro, o Cruzeiro pagou só uma parte dele. Foi naquele pior momento ali do Cruzeiro, que chegou a completar o 4º mês de atraso, e a diretoria foi e pagou uma parte desse salário de outubro, depois não pagou o restante, veio pagando as folhas inteiras e foi deixando isso para trás. A expectativa de que agora, com a chegada do dinheiro da Copa do Brasil e com a chegada do dinheiro da venda do Orejuela, o Cruzeiro consiga colocar tudo em dia. Esse ano está conseguindo, de certa forma, manter, né? Pagou ontem o salário do mês passado, que venceu no 5º dia útil desse mês, estamos em um atraso
de 10 dias, que não é o ideal, claro, que não deve ser elogiado por atrasar só 10 dias, mas que é uma vitória dentro da situação que o Cruzeiro vinha vivendo. O jogador que chegou esse ano não tem débito, né? Sim, quem chegou esse ano está em dia. Hoje está em dia. Então, acho que isso dá uma certa tranquilidade. Vamos ver se vai conseguir manter, né? O maior desafio, porque nesse início de ano teve a questão da Copa do Brasil, as cotas, que a gente não sabe até onde o Cruzeiro vai conseguir chegar, pelo elenco, pelo desempenho que vem tendo até aqui. É difícil a gente imaginar que vai chegar muito longe, né? Vai depender dos sorteios, claro. E conseguiu fazer as vendas, né? O Cruzeiro vendeu o Kaká, vendeu o Orejuela. Está até vendo o Kaká nas imagens. O Kaká que esteve na toca para se despedir. Então, assim, esse dinheiro deu aquela desafogada em relação ao que estava para trás. Agora precisa cuidado para frente também, né? Que é algo fundamental. E, de fato, assim, né? O CJ falou da Adriana, a gente teve com o Ramon na semana passada, no final da semana passada, ou início dessa semana, terça-feira. Foi terça-feira? Ouvi também. E ele também falou a respeito das dificuldades que foram causadas no ano passado por conta da instabilidade política ali dentro do clube mesmo, né? Vamos ver se o Cruzeiro consegue manter essa parte um pouco mais tranquila. Com relação ao Marcelo Moreno, não dá para esperar que possa ser pior do que o que foi no ano passado, né? O Marcelo Moreno foi muito mal no ano passado. Acho que qualquer qualidade mínima que ele demonstrar nesse ano vai ser uma melhora em relação ao que ele produziu em 2020. Foram 3 gols na temporada? 3 ou 4. Acho que foram 4. Você 4. Ô, Léo Gomide, fala um pouquinho também do Marcelo Moreno. Só antes, a gente viu imagens do Kaká despedindo do grupo, um dinheiro que vai entrar, né? O Kaká está indo para o Japão. Por outro lado, teve a história do Regis, né? Entrou na justiça, está pedindo ali mais de R$500 mil, jogador que acabou sendo desligado, né? Durante a temporada passada, na reta final da temporada passada, e aí é mais uma ação na justiça. Gomide, Marcelo Moreno, para você, jogador que merece uma sequência, merece ser observado como titular, ou o Rafael Sobis larga na frente, enfim, como é que você vê essa disputa? Acho que você já até falou sobre isso ao longo da semana. André, só uma curiosidade a respeito do Kaká, que já foi negociado, anunciado, né, pelo clube japonês, né, mas há uma indefinição de quando ele poderá desembarcar no Japão, né, que está aí com as fronteiras fechadas, né, muita precaução por conta de ainda conseguir realizar as Olimpíadas em 2021. O consulado para retirada de visto de turista no Brasil está fechado, então não existe a mínima previsão de quando o Kaká poderá embarcar para se apresentar no futebol chinês. Ô André, se nós fizermos uma comparação com o que pretende o Cruzeiro dirigido pelo Felipe Conceição com a equipe que terminou o Brasileiro da Série B no ano passado, e aí não condicionando que como jogava no ano passado era errado e que agora está correto. Não é essa a comparação. É que o Cruzeiro, comandado pelo Filipão, era um time que priorizava ali segurança defensiva, atacava com menos jogadores, colocava menos jogadores à frente da linha da bola para tentar confundir o adversário. Consequentemente, tinha uma produção ofensiva menor do que planeja o Felipe Conceição para a temporada, porém, tinha uma maior segurança defensiva, apesar de que era um time que não era dos mais sólidos também defensivamente, mas outros fatores entravam na questão do desempenho dos atletas, como os salários atrasados. Para um atacante, acredito que a ideia que tem o Felipe Conceição, ela deve ser bem animadora para o jogador, né? Ver lá que ele sempre tem muitos companheiros próximos a ele, que esse companheiro, se não receber a bola, no mínimo, vai chamar também a atenção de algum defensor adversário e pode sobrar espaço para o Marcelo Moreno chegar a uma finalização, ou o Rafael Sobis, enfim, colocar muitos jogadores no campo ofensivo, ou dentro da área, ou contra a última linha do adversário, favorece para despistar a marcação. Então, se tem algo que será favorável aos atacantes do Cruzeiro, a princípio é a ideia do Felipe Conceição, mas essa ideia precisará ser assimilada pelos jogadores e bem executada. Está tentando ao longo do Campeonato Mineiro. Oportunidades de finalizar mais vezes do que tinha no ano passado, eu acredito que ele vai ter. Mas aí vai depender também do desempenho individual dele, né? De quando a bola cair no pé dele também conseguir ser assertivo nas
no fundamento ali de finalização, porque tem a questão coletiva, mas tem também a individual. Ele vai precisar corresponder também, né, André? E o Passarinho falou que ele deve ser mantido no time, viu, André? Olha, esse passarinho aí do Léo Gomide não costuma errar, não. Só para constar, foram 32 jogos no ano passado, 20 como titular, 3 gols e 2 assistências. E se eu não estiver enganado, dos 3 gols, 2 de pênalti. 2 de pênalti. 1 de cabeça contra o Paraná, no escanteio. Não, o CRB. Acho que o Paraná aqui. Então não? foram 2 de cabeça. É? Contra o CRB, ele fez o primeiro gol no comecinho. Então foi CRB. Paraná aqui no Mineirão? também. Paraná também, então são 2 gols de é, cabeça. Um só de pênalti. O de pênalti contra o Guarani. Guarani, exatamente. Uma das assistências eu me recordo que é no Campeonato Mineiro. Na estreia dele, ele dá uma assistência. Ele ajeita uma bola para trás, se eu não me engano, Pedro Bicalho faz o gol. Lembrar outra assistência. Mas muito pouco. Então. Lembrei da outra assistência. Guarani, ué. Ele cruza a bola pro Regis. É verdade. Nome, memória do Os números foram tão pobres e poucos. Ontem eu não lembrei nem a data do Porque jogo. se a gente estivesse falando de vários gols, ou de vários lances, de várias assistências, a gente. E aquela daquele jogo, hein? Mas não, também teve aquele tão outro. pouco que a gente lembra. Mas foi tão pouco que a gente fica. Foi pênalti? Não foi? Foi bola parada? Qual assistência? É um número baixíssimo para um jogador que chegou com 3 anos de contrato, né? Ainda tem até o final do ano que vem. É um jogador, um valor alto, contando com patrocinador ou parceiro ou não para pagar um valor alto. É um custo alto para um benefício que não foi tão bom assim em 2020, né, André? Se a gente criticou ontem os números do Vargas, e até ele mesmo se criticou, né? Os números do Moreno, considerando o número de jogos, são ainda piores. E assim, ok, são competições diferentes, mas são times diferentes também, tudo é diferente. Mas analisando números, e centroavante é uma posição que eu acho que dá para analisar números. Independentemente dos números em si, né? Se tivesse feito mais gols ou se tivesse feito menos gols, a produção foi muito pequena, né? Tanto que perdeu lugar no time e acabou jogando cada vez menos à medida que a temporada foi afunilando, né? Então, eu repito aqui o que eu disse, acho muito pouco provável, mesmo não sendo um jogador que hoje eu apostaria minhas fichas para ser o titular, para ser a solução ali do ataque do Cruzeiro, acho muito pouco provável que ele tenha um 2021 pior do que o 2020. E o Rafael Sobis chegou, jogou menos e fez mais, né? Exatamente. Fez mais que todo mundo na parte ofensiva, inclusive, né? Nesse aspecto sendo até justo, com o Marcelo Moreno, o Sobis fez mais que todo mundo. Vamos para o Twitter, que a gente fez essa pergunta lá também, cruzeirense, Marcelo Moreno deve ser titular no Cruzeiro? Comente com a hashtag DDBMG, vamos ver o que os torcedores estão falando. André Luiz, no momento sim, mas o maior problema do Cruzeiro não é o ataque e nem a zaga, mas sim o meio-campo. Ano passado esse foi o problema e esse ano continua o mesmo. Para mim isso é o grande problema para a falta de gols, os problemas na defesa. O que vocês acham? Interessante, essa daqui a pouquinho a gente vai discutir. O Parlev, se tiver alguém para servir ele tem condição de ser titular. E o Krovax, não, se não fosse aquele pênalti no último jogo, seria outra partida horrorosa dele. Dá para ouvir já de cara o Léo Gomide? Deixa eu ouvir o que o Léo Gomide pensa por essa questão. Meio campo é o problema do Cruzeiro, é o setor que seria a explicação para tantos gols sofridos, para poucos gols marcados. Está nesse setor os maiores problemas do Cruzeiro, Gomide? André, eu não sei nem se podemos já considerar problema, né? Foi o que eu disse há pouco, André. O Cruzeiro tem 5 jogos na temporada. Falamos aqui sobre o perfil dos jogadores que foram contratados para 2021, sendo que 2 deles apenas têm a experiência de jogar Série A. Os outros jogaram todos Série B no ano passado. Recordamos também que na memória afetiva do torcedor, vem elencos de tempos aí, anos anteriores, em que jogadores de renome eram contratados. Os jogadores que chegavam ao Cruzeiro, o torcedor do Cruzeiro já havia acompanhado esses atletas em outros clubes e viram que eles tiveram boas atuações. Os que chegaram nesse ano, André, por mais que a maioria jogou Série B, o torcedor talvez nem tenha se atentado muito como foi a Série B do Marcinho, como foi a Série B do Matheus Barbosa, do Neres,
do Felipe Augusto, do lado aqui no América, enfim, de todos os atletas, né? E aí chega um técnico que quer mudar a forma de jogar. Até aqui teve 5 jogos, teve uma atuação bem aquém, sim, contra o São Raimundo, apesar da questão do gramado. Não vai virar uma máquina de jogar futebol de um jogo para outro, André. Acertos precisam sim acontecer, jogadores precisam, no momento que estão no campo, todos já entenderem o que quer o Felipe Conceição e pensarem simultaneamente o que ele quer. As ações do time precisam ser mais coordenadas. E isso aí não acontece de um dia para o outro, né? Eu acho que o time, ele é um perfil de Série B, André. O torcedor que está esperando um time de Série A jogando Série B, ele vai sentir um certo desgosto aí na temporada. Ele precisa entender que o Cruzeiro montou um time de Série B para jogar Série B e que em alguns momentos não terá futebol vistoso, né? Vai jogar em alguns momentos pelo resultado. Não vai atropelar todo mundo, não. Beleza, Léo Gomide, o pessoal de casa está falando para você fechar a porta do seu armário. Às vezes ele sai dele. O pessoal é muito detalhista. A gente tá com medo. A porta do quarto, na verdade. Aquele tipo de... Parece aquelas portas falsas, né, de armário. Que... Não, peraí, essa porta que está aberta atrás de você é a porta do quarto. Não, você está falando de 2 portas diferentes. Não, é a sua da sua esquerda aí é uma porta de armário. Não, é de armário, Gomide. É de armário. Não, é do quarto. É porque eu estou meio em diagonal aqui, por isso. Não, Gomide, você está confundindo. Tem 2 portas. Tem 2 portas. Tá aberta. Olha para trás, velho. Olha para trás. Que aí você vai ver. Amigo, tô te falando, as duas... É porque para vocês, no ângulo onde estou, dá a impressão que tá aberta. Não está aberta. Ilusão de ótica. Ilusão de ótica. Você sabe pior que a gente tá querendo discutir com um cara que tá lá, né? Isso aí também não tem. Você sabe que no meu banheiro lá é uma porta de armário, né? Ela é igual do armário todo. Aí uma delas você abre, é a porta do banheiro. Você nunca fez xixi num cabide, então? Não? Você nunca entrou errado Não chego tão bêbado em casa. Vou chegar na gaveta aqui. Mas não tem nem chave, ela é uma porta de armário mesmo. Tem um amigo que já fez isso, mas não era a porta do banheiro igual da porta do armário. Então. O cara abriu a gaveta e falou assim, agora eu vou fazer um número 2 aqui, só um minutinho. Nossa. Deixa eu mandar um abraço pro Bruno Safá, tá acompanhando o programa e repercutiu lá no grupo, Marcelo Moreno vai continuar sendo titular. Ô Vinícius Grício, o Léo Gomide falou muito sobre essa questão do elenco atual, né? São só 5 jogos, muito difícil a gente avaliar. Mas será que esse telespectador às vezes não estava falando, já pensando na última temporada? O problema do Cruzeiro é o meio-campo, por isso talvez tantos reforços para essa posição. Falo de Marcinho, Matheus Barbosa, Matheus Neres. Você acha que passa por aí, ou passou por aí os problemas do Cruzeiro na última temporada, ou é como um todo? O Cruzeiro teve problema na defesa, no ataque, no meio de campo? Eu acho que assim, a defesa do Cruzeiro, de certa maneira, funcionou bem no ano passado, né? A defesa que eu falo, os 4 da defesa ali, mais o goleiro, né? Teve ali uma dificuldade na lateral esquerda por muito tempo, o próprio Matheus Pereira, que em determinado momento pareceu ser uma solução, teve um final de temporada bem ruim. Mas os 2 zagueiros, o lateral direito, o Cáceres fez uma boa temporada, o Fábio fez uma boa temporada também. Mas do meio para frente a coisa não andou tão bem, né? E acho que ainda é muito cedo para a gente apontar agora que o problema está em um setor ou que está em outro. O problema do Cruzeiro ainda é coletivo como um todo, né? O Cruzeiro ainda tem dificuldades. Acho que o setor de meio campo, claro, é o mais impactado pelo fato do time ainda estar distante do ideal, né? Porque tudo passa mais diretamente pelo setor de meio campo, né? Porque a gente vai falar aquele velho clichê que hoje o atacante precisa ajudar a defender. Ou então que hoje os defensores precisam ajudar a construir. E de certa forma é verdade. Mas se você tiver um atacante que não marca muito, você consegue compensar aquilo. Se você tiver um zagueiro que não tem capacidade para construir, você consegue compensar aquilo. Agora no meio não tem muita compensação, né? O meio de fato ele precisa ajudar na defesa e precisa ajudar na construção. Então acho que fica um pouco mais evidente ali algumas dificuldades. Quando o time tem uma dificuldade coletiva, esse setor fica mais evidenciado. Mas acho que é muito cedo para a gente dizer que está ali o problema do Cruzeiro. E concordo com o Gomide. Acho que está cedo para a gente dizer que há um problema no time do Cruzeiro. Acho que é um time que ainda está buscando uma maneira de jogar, entendendo uma maneira de jogar e que vai demorar um pouquinho para se encontrar nesse sentido. Jogo complicado. Quem ganhar o meio tem mais chance de vencer a partida. É um comentário bem clichê, né? É um clichê, mas é verdade. E claro que o meio de campo é onde passa quase tudo ali, a maior parte do jogo.